dia e vamos lá para nossa última atividade avaliativa e é a atividade de matemática. Então, vamos recapitular alguns conceitos muito importantes que vão estar na nossa atividade avaliativa. Nós vamos falar primeiramente sobre as frações que nós estudamos no comecinho desse segundo bimestre. Lembram das frações? Que é algo que foi dividido. Então, a divisão sempre está presente na fração. Vocês, quando verem uma fração e precisarem desenhá-las, vocês lembrem-se que o número que tem embaixo é a quantidade de vezes que algo foi dividido. Se eu tenho 1/5, quer dizer que eu quero saber quanto que é uma parte de algo que foi dividido em 5 partes. Não se esqueçam disso. Nós também aprendemos como calcular frações, que a gente sempre divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Essa regrinha é sensacional e muito importante. Não esqueça, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Nós aprendemos também como se lê as frações. Se eu tenho 1 em cima e o 2 embaixo, eu tenho 1/2. Se eu tenho 1 em cima e o 4 embaixo, eu tenho 1/4. Se eu tenho 1 em cima e um 10 embaixo, eu tenho 1/10. Lembra que a gente falou na nossa última aula de matemática sobre os números decimais e as frações? 1/10, 1/100 e 1/1000? Então, não esqueça. Galerinha, outra coisa também muito importante que a gente viu é a fração dentro do problema. Por exemplo, se eu digo para vocês que eu ganhei 100 brinquedos e eu dei 1/2 desses brinquedos para uma ONG carente. Quanto que é 1/2 de 100 brinquedos? É aquela regrinha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tem uma questão na atividade avaliativa de vocês que a fração vai aparecer assim, com essa barra. Essa barra é como se fosse a barra que divide a fração, tá? Então não se confundam, não fiquem apavorados se vocês verem 1/2. Não, é 1, tracinho e 2. Porque não deu na hora de digitar, colocar um em cima e um embaixo, então ficou 1/2. Então fiquem tranquilos que é só isso. Nós vimos também no comecinho do bimestre sobre a questão do volume. Como calcular volume? Lembra da experiência do ovo? O que é o volume? O volume é o espaço que algo ocupa no nosso ambiente. É o espaço que esse copo aqui ocupa em cima da minha mesa. Então, como que a gente calcula? Lembra? Largura vezes altura vezes comprimento. Largura vezes altura vezes comprimento. É só multiplicação para descobrir o volume. Um detalhe muito importante, quando a gente calculou o volume, o que a gente tem que colocar lá em cima? Cúbico. Se eu vou calcular o volume dessa caixinha aqui, eu faço altura vezes largura vezes comprimento, que vai dar 20 metros cúbicos. Isso, não podemos esquecer o cúbico. Nós multiplicamos por 3 aspectos daquela figura. Então, ela é algo cúbico, tá ok? Não esqueça disso. Algo muito importante que a gente viu nas nossas últimas videoaulas é a questão dos triângulos e dos ângulos. Lembra que a gente viu sobre os 3 tipos de ângulo? O ângulo reto, o ângulo menor que reto e o ângulo maior que reto? Então, qual é o nome deles mesmo? Lembra? Reto qual é? É reto. Menor que reto é agudo. E maior que reto é obtuso. Não podemos esquecer. Lembra que a gente viu também sobre os 3 tipos de triângulo? Esses triângulos, qual é a diferença deles? É o tamanho dos lados. Sim, nós temos os lados, que são todos iguais, o triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente, e nós temos o triângulo que todos os lados são diferentes. E quais são os nomes deles? Lembra dos 3 nomes deles? O equilátero, o escaleno, o isósceles? Então, eles também vão estar na nossa atividade avaliativa. Mantenha calma, tome um copo de água, tome um café bem reforçado, peguem o lápis, a borracha, não se esqueçam, sem uso de calculadora, sem uso do livro, sem uso do pai, da mãe, da internet ou de qualquer ajuda. É só vocês, o lápis, a borracha e a atividade avaliativa.
Terminando, envie uma foto para a prof precisa saber se vocês fizeram a nossa atividade avaliativa. Um beijo para vocês, bom final de semana, aproveitem, descansem e até semana que vem.